obrigado. Bem-vindo à Jornada da Vida. E hoje também nós vamos aprender coisas maravilhosas. Por exemplo, é possível resolver um problema em harmonia, com gratidão, com paz no coração? Sim, é possível. É possível encontrar felicidade numa situação que parece que não tem mais felicidade? Sim, é possível. Para isso, basta conhecer e praticar o ensinamento da Seitonoye. E no programa de hoje, vamos ouvir e aprender com uma convidada bastante especial, que vive o ensinamento da Seitonoye no seu dia a dia, ajuda tantas pessoas através do ensinamento da Seitonoye, ela que vive lá em Belém, no Pará, preletora Nelma do Socorro Salgado Uramoto. Muito obrigado, preletora Nelma. Olá, preletor Enio. Que bom que senhora... estamos aqui conversando e me dando essa oportunidade de falar dos ensinamentos da Seitonoye, que é a minha vida. E tem muita coisa para falar, né, preletora? Temos um pouquinho, porque nós procuramos viver o ensinamento da Seitonoye estudando, porque enquanto a gente não aprende, a gente não consegue viver esse ensinamento. Precisamos aprender e apreender, e praticando que a gente consegue. E quantos anos já estuda o ensinamento da Seitonoye, preletora Nelma? A Seitonoye entrou na minha vida ainda quando jovem, porém eu só divulgava as revistas, que a revista é a minha paixão. Tá. Eu recebi do meu marido, hoje, que é meu marido, nós nos conhecemos através da revista Atendedor, porque ele era bem jovem, tinha acabado de completar 16 anos, e eu pretendia entrar para o convento. Porém, através da revista Atendedor, que eu recebi do meu marido, eu fui conversar com o padre disse que eu precisava saber se eu queria ser freira. Então, era melhor eu namorar primeiro, para poder saber se eu queria ser freira mesmo, e desisti de ser freira, me tornei preletora da Seitonoye. Obrigada. E que ano que foi isso, mais ou menos? Que década? Se eu tinha 15 anos, faz 40 anos. Nossa, que bênção, hein? Eu tinha 15... Não, faz 50 anos. Eu tenho 46 anos, porém, eu só comecei a me envolver com a Seitonoye assim que eu me casei. Antes, eu só divulgava as revistas, porque eu achava bonito. Ele me mandava, eu achava bonito, e eu divulgava, e no final do ano, eu sempre, não tem para dar de presente, eu sempre escrevi, dava de presente para todos os meus amigos uma assinatura. Eu morava no Rio Grande do Norte. E aí, quando foi em 1981, eu me casei, e cheguei na casa da minha sogra, onde eu moro até hoje, né? E, para minha surpresa, tinha mais de 5.000 revistas dentro de um depósito. Eu casei-me em outubro, e em dezembro as revistas iam ser incineradas, porque comprava aquele monte de revista, não distribuíam, e quando eu vi aquelas revistas, eu fiquei assim, desesperada de jogar fora aquilo. Então, eu passei a divulgar na cidade, eu mandei para todos os contatos, que a gente mandava pelo correio, né? Mandei para todos os meus contatos que existiam na vida, né? E eu consegui distribuir todas as 5.000 revistas. E logo em seguida, Deus me deu a oportunidade de eu participar de um evento da Seitonoye. Porém, o primeiro evento que eu participei, e como a minha sogra era divulgadora, eu participei de um evento para líderes. O primeiro evento que eu participei da Seitonoye foi um evento para líderes. E lá eu fiquei assim, meia sem jeito, porque todo mundo batia palma, todo mundo ficava em posição de oração, eu católica de nascimento, né? Mas, a partir dali, daquele momento, eu já saí decidida a me dedicar ao ensinamento da Seitonoye, e logo em seguida, no mesmo ano, eu abri a 5ª associação local aqui do Pará. Foi assim muito, muito rápido,
mas porque eu gostava muito de divulgar. Aliás, gosto até hoje de divulgar em revistas. Que maravilha. E o que a Seitianeia trouxe de bom na tua vida profissional, familiar, Nelma, por favor? A Seitianeia é a minha vida. Eu me casei, vim morar na casa dos meus sogros. Meu esposo não avisou que ia se casar. Ele me empurrou pela janela e eu conquistei a família através do ensinamento da Seitianeia. Eu sou muito grata porque um mês depois que eu estava aqui nesta casa, onde eu moro até hoje, nós recebemos o professor Mukai. E muito obrigada. Mas é um privilégio, hein? Receber o professor Mukai na casa, hein? Puxa vida. Então, como eu já estava de mala pronta para fugir, eu queria fugir. Mas com a vinda do professor Mukai, ele orientou minha sogra e nos orientou. E a partir daquele momento, eu fui aceita na família como esposa de quem eu sou hoje. E eu passei a praticar o ensinamento da Seitianeia e viver o ensinamento da Seitianeia realmente no dia a dia. Desculpa a emoção. O professor Mukai orientou meus sogros e um ano depois ele voltou. Um ano depois ele voltou na minha casa. Já foi recebido diferente. E eu praticando os ensinamentos da Seitianeia, assim, pela medicina, eu já me casei sabendo que eu não ia poder ter filhos. E meu esposo tinha conhecimento disso. Foi falado que eu não ia poder ter filhos. E com os ensinamentos da Seitianeia, eu não fiz para ter filhos, porque eu já sabia que eu não ia ter. Porque, segundo a medicina, o meu útero era virado. Só que eu engravidei, sem saber, perdi o meu primeiro bebê, porque não sabia, tinha essa situação. Eu perdi o primeiro bebê. E depois, o professor Mukai, quando chegou na minha casa, um ano depois, eu estava grávida da minha primeira filha, que vocês conhecem. E que Deus me deu ela 2 vezes, que o Senhor sabe da história dela também. Então, eu estava grávida, e o professor Mukai já era um outro ambiente. Meus sogros pediram para ele dar o nome para minha filha. Tanto que o candida do nome da minha filha é o mesmo do professor Mukai. É Yoshi. Aí ele colocou Ko da professora Teruko. Então, é Yoshio, do professor Yoshio Mukai, né? E Ko da professora Teruko. E ele deixou 2 nomes, que se fosse homem seria Yoshiko, e se fosse mulher era Yoshiko, e se fosse homem seria Yoshihara. Então, Deus me deu a Yoshiko, que hoje está com 40 anos, né? E em seguida eu tive mais 2 filhos, que é a Emiko e o Hiroshi, que inclusive mora aí em São Paulo, em Jundiaí. É impressionante, né, Pretora Nelma, como as coisas mudam, né? Quando a gente nem pratica, só vive um pouco do ensinamento da Seitianeia na vida matrimonial, familiar, né? Então, eu, desde o primeiro momento, eu me apaixonei, não pelo Shinsokan, viu? Eu não gostava de fazer Shinsokan porque eu dormia. Porque ainda a gente fazia assim, em posição de gachô, né? E brasileiro não tem esse costume, né? Verdade. Então eu não tinha essa afinidade com o Shinsokan. Mas eu gostava de ler sutras e por uma situação que ocorreu com meu filho, que as pernas ficaram cheias de feridas, porque quando nós temos um animal aqui, um bichinho chamado carapanã.
Quando o carapanã mordia na perna do meu filho, ficava umas bolhas imensas e criava água e levei para tudo, para médico, para fazer aquelas injeções interpele, né? Como vacina, não dava jeito. E na época, quando o preletor Abílio, ele disse para mim que ele tinha ouvido falar que se transcrevesse a sutra e enrolasse na perna dele, aquilo sararia. Quando eu escrevi até sabedoria, e eu já estava enrolando nas pernas dele, as pernas dele ficaram totalmente saradas. E aí eu dei continuidade e ele ficou completamente curado. Então, com isso, eu criei assim uma paixão pela sutra. E eu li a sutra para tudo, de chegar... a sutra, ela... Já até fiz um relato, a sutra na minha vida. Porque nós tivemos N problemas que foram resolvidos com a sutra. Por exemplo, a minha irmã, que trabalha na Teichonoye aqui no Pará, ela num assalto, ela levou um tiro e disseram que ela não iria mais andar, que a perna ia ficar bamba, assim, porque atravessou o joelho. E quando o médico deu essa sugestão, eu disse, não, ela nasceu perfeita, ela vai andar. E eu cheguei em casa e eu transcrevi a sutra na noite. Na noite, e enrolei a sutra na perna da minha irmã. E a minha irmã anda até de sapato alto. O médico nem acreditava. O doutor Takao Yamaki, ele não acreditou, porque ele foi um dos que deu o diagnóstico que ela não andaria. Eu mandei buscar ela de táxi. E ela chegou de sapato alto no consultório dele para ele ver que ela estava andando. Então, quando a gente realmente confia na sutra, ela tudo se transforma. Tudo se transforma. Só que eu li a sutra para todo mundo, menos para mim. Eu adoeceu, eu ia fazer a sutra. Para todo mundo eu transcrevia a sutra. Eu já transcrevi para mais de 300 sutras. Porque todas as situações eu transcrevo uma sutra. E aí, quando nós começamos com a Academia da Amazônia, que surgiu a oportunidade de resolvermos situações, então eu transcrevi a sutra. Quando tentaram invadir a Academia da Amazônia, eu transcrevi 28 sutras, quando tentaram invadir a primeira vez. E sempre fui transcrevendo as sutras. E, com isso, eu já transcrevi mais de 300 sutras. E só em Iromadi, eu já transcrevi 5 em Iromadi. Né? Porque a minha sogra transcreveu uma sutra para mim, o amor, viu como transformou o amor? Quem não me queria aqui, transformou o amor tão grande que transformou em japonês uma sutra para mim. Sabem por quê? Porque eu engravidei muito cedo, depois da minha segunda filha. Entre a Emiko e o Hiroshi, eu engravidei quando eu tinha acabado de ter, com 5 meses. E eu tinha sido operada. E queriam que eu tirasse o meu bebê e eu não permiti que tirasse, de jeito nenhum. Eu disse, porque eu ia morrer, eu digo, deixa eu morrer, mas do bebê vai ficar. Aí, quando eu tomei essa decisão, a minha sogra escreveu uma sutra em japonês para eu enrolar na minha barriga. E eu passei os 9 meses com a sutra enrolada na minha barriga. E o meu filho nasceu saudável e maravilhoso. Hoje é um médico muito bem-sucedido, professor da Universidade de Medicina aí em São Paulo, em Jundiaí. Então, foi um bebê muito esperado. E, para quem não ia ter nenhum filho, eu tive 4. Né? Então, são coisas assim muito fortes que aconteceram na minha vida. Todas as situações adversas que ocorreram na minha vida, eu transcrevi uma sutra para uma pessoa, para que tudo se transformasse em harmonia. Porque, como eu tenho, como é que eu digo? Como eu sou uma pessoa muito forte, vamos dizer assim, de opinião forte, de decisão forte,
eu me chocava com as pessoas. Hoje, preletor, aquela Nelma não existe mais. Aquela Nelma só sabe agradecer a tudo e a todos. Eu te admiro muito, Ave Maria, porque a sua dedicação em levar o ensinamento da Citionê às pessoas é algo fenomenal. E esse amor em transcrever uma sutra, porque as pessoas às vezes têm preguiça ou não têm tempo nem de ler. Você imagina transcrever, né? E você pode ser chamada aqui, com todo respeito, da Senhora Sutra, porque é espetacular esse seu amor. Só queria mudar um pouquinho para o outro lado, preletora Nelma. Sim. Hoje nós temos aí, graças a Deus, né, nós temos aí no Pará uma academia de treinamento espiritual. Sim. E eu vejo que as academias da Citionê, acho que é uma das maiores bênçãos que nós temos aqui na face da Terra. Com certeza. Porque nada, acho que se compara a um seminário, seja de 2, 3, 4, 5 dias. Feliz quem tem a oportunidade de participar um dia. E aí nós temos hoje, aí em Benevides, né, uma academia de treinamento espiritual, que a senhora hoje administra essa academia, parabéns. E eu gostaria de ouvir da senhora, já estão realizando eventos nessa academia, preletora, depois da pandemia? Já, preletor. E nós conseguimos que isso acontecesse, e a nossa academia ela realmente está muito bonita, porque tem muita gente nos ajudando, né? Eu tenho uma gratidão eterna por todos os prepostos, pelos diretores que eram responsáveis pela academia, né? Inclusive o senhor, eu tenho uma gratidão pelo fato de que Deus me deu a oportunidade de junto construirmos o templo, né? Junto com o preletor Shimizu, o senhor, através da missão sagrada, né, da verba da missão sagrada, nós construímos o salão nobre da Seichonoye, né? Então, outra paixão minha é a missão sagrada, viu, preletor? Eu sei. Eu sou apaixonada em fazer com que as pessoas contribuam com a missão sagrada por causa da grandiosidade que nós fazemos com que os outros tenham para viver o movimento da Seichonoye. E a nossa academia está linda, viu? Tá, mas ela é bonita, é uma das mais novas, né, em termos de construção. Agora está nascendo uma outra, está praticamente pronta, já que é de Minas Gerais. Mas seria bom, né, que todos os adeptos da Citionê do Brasil um dia fossem para a Amazônia para conhecer a academia da Amazônia, porque... É um sonho, um sonho. Não, mas é verdade, é uma bênção, viu? Eu acho que a gente teria que se mobilizar para isso, sabe? São Paulo fazer uma caravana, Minas fazer uma caravana, e assim por diante, sabe? Como nós fazíamos daqui para lá, né, preletor? Nossa, quantas vezes vocês vieram daí, de ônibus até Ibiúna? 50 horas para vir, 50 para voltar. Meu Deus do céu, é muito amor. Agora nós temos o avião, que é rapidinho, 3h30. Exatamente, né? Mas vai ser o maior prazer a gente receber o maior número possível de pessoas. Eu sei que eu já estou com meus cabelos mais bonitos ainda agora, que já estão todos ficando da cor da neve, mas eu tenho certeza que ainda vou receber mais. Pois a senhora, o cabelo está branco, mas o rosto está com 20 anos mais jovem, viu? É impressionante. Quando a senhora apareceu aqui, eu falei, nossa, tá jovenzinha, né? Pelo amor de Deus, que é isso? Nós estamos aqui, eu não permito que eu não pratique um dia sequer na minha vida dos ensinamentos da Seichonoye. Não, o que é admirável na senhora é essa fé que a senhora tem no ensinamento e a dedicação e o amor que a senhora tem para o ensinamento. E quando a gente ouve um pouquinho só da sua história, em saber, por exemplo, né, da situação casamento, onde como diz o outro, empurrado pela janela, depois quem está lá dentro quer jogar da janela para fora, né? Mas abençoado foi o dia que o professor Mukai chegou aí, né? E orientou todo mundo. E também, né? Quando a gente ouve que houve uma orientação que não poderia ter filhos, e de repente vem, né?
vários filhos, você fala, não, como que é esse negócio aí? Então, aquilo que o mestre Masaru Taniguchi nos ensina, né, Pretora Nelma? Nós somos perfeitos e quando estamos vivendo de uma maneira correta, tudo se manifesta de uma maneira normal e natural, né? Exatamente. Mas E eu, além dos meus 4 filhos, porque um está no mundo espiritual, hoje eu já tenho 5 netos, viu? 5 já? Já, 5 netos. E uma das filhas, que tem três filhas, é a que eu fui fazer o relato de experiência lá naquele ginásio que tinha tido hidrocefalia, lembra? Que a medicina Sim. dizia que ela não ia conseguir, né? E que ela ficou as sutras. Não, esse relato da tua filha, eu tô aqui pensando e relembrando que bênção que foi isso, meu Deus do céu. Foi. Minha Que filha também não. ficou curada em 15 dias. Então, e que, entre aspas, não teria cura, né? Não, ela poderia até conviver, viver, mas não Sim, normal. isso, Porque a exato. hidrocefalia, pela medicina, mesmo colocando a válvula, ela passaria de 3 a 6 meses para sair e a cabeça poderia não voltar ao normal. Talvez em 15 anos voltasse ao normal. E a minha filha ficou curada no 3º dia. Mas aí foi sutra do Brasil inteiro, viu, preletor? Porque a preletora Belisa, que nós éramos dos educadores, ela colocou todo mundo para fazer sutra para minha filha. Então, me diga se não é para ser apaixonado pela sutra, pela manifestação da imagem verdadeira através da sutra, né? Pois é, senhora Sutra. Até Yoromandi escreveu, meu Deus do céu, que é isso? Foi. Ave Maria. Mas Preletor. quando a gente paga o preço certo, a gente sempre recebe, né? Tem muitas pessoas Exatamente. com débito e quer receber, né? Aí é Exato. complicado. Então, aquilo que a gente aprende na Ciclone, né? E se tem um preço, pague o devido preço, né? Tem que fazer oração de perdão? Faça. Tem que se transcrever? Faça. Tem que Exatamente. fazer, né? Tem que divulgar? Divulgue. E você Divulgue. é uma dessas pessoas aí que com certeza vai continuar levando muitas felicidades às pessoas aí, graças a Deus. E E, outra parte, preletor, que eu fiz muito e faço, continuo fazendo. Tem uma desarmonia, revelação divina. Para ele, eu transcrevo, porque como eu sou assim, né? Eu sou assim meia ligeirinha. não mudou muito, né? Não, Nasceu eu assim, acho que eu vou mas chegar aos 80 anos do mesmo jeito. vai. Coitado do senhor Uramoto. Aí eu transcrevo o Sutra, eu transcrevo revelação divina, chamando as pessoas. Eu escrevo uma para a pessoa, eu escrevo uma para mim, porque a primeira pessoa que tem que mudar somos nós mesmos, né? Sim, Então, eu sim. escrevo uma para mim, eu escrevo uma para a pessoa e eu escrevo uma para nós duas. E nessa situação, eu sempre, junto com as pessoas que ocorre, porque as nossas ideias, eu acho que eu e a preletora, tipo assim, eu e a preletora Raquel. A preletora Raquel, ela tinha muita pressa das coisas. E eu não vim entender a pressa dela agora, quando ela passou para o mundo espiritual, ainda muito jovem. Então, às vezes, a gente tem essa pressa e as pessoas não entendem. Porque nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E quando a gente não entende, a gente machuca o outro. Exato. Não é verdade? A Mas gente acaba machucando a outra pessoa que está tendo aquela ideia assim, assoberbada, né? Então, eu com a diretora Raquel, a gente chegava até a discutir, mas nós nos amávamos muito, a ponto de nos dedicarmos corpo e alma para a Academia da Amazônia. E não, graças a essas pessoas, nós estamos com a academia linda. não, mas a Citianoe aí no Pará tem uma gratidão enorme, né? Por algumas pessoas. É claro, não dá para não falar do professor Chimizo, né? Da professora Satiko, da dona
Nelma Sutra do Socorro Salgado, da Socorro Paiva, que a senhora citou agora há pouco, da Raquel, né, da Raquel, da Bandeira. São pessoas muito fortes, preletor. Nós somos pessoas fortes. Então, as pessoas fortes que estão parecidas acabam encontrando umas situações que não bate. Mas aí, hoje nós nos amamos assim profundamente. Preletora Denise meu Deus, é um anjo. Um anjo para nós. A Ana Pinto, meu Deus do céu. Né? São pessoas assim. Hoje a preletora Ana Pinto está na nossa diretoria, sabe? E de chegar e nos abraçar e dizer, conte comigo, vamos fazer a Seitonoye vibrar no Pará, como a preletora Ana veio. Então, Vitorina não também, adianta né? eu querer que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. E eu acredito que, pelo amor de todas as pessoas que estão tendo comigo, eu estou começando a acreditar que eu já mudei um pouquinho. Não. Se eu falei agora Nelma do Socorro, eu vou falar Santa Nelma agora. Mas que bom te ouvir, que bom saber que a Seitonoye, a sua dedicação e a fé a turma fala desse livreto, né? Livrinho preto chamado Sutra Sagrada. Meu Deus do céu, né? A força que tem essa Sutra Sagrada, essas palavras que estão aí, é algo extraordinário. Meu Deus do céu. Agora, é admirável, foi muito bom te ouvir, preletora Nelma. Esse seu amor de transcrever a Sutra Sagrada. A gente sabe que tem gente que lê muito a Sutra Sagrada, várias e várias vezes por dia, mas da transcrição, da quantidade que a senhora já fez para o bem do próximo, eu creio que a senhora é única, eu, pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba. É admirável mesmo que continue com essa sua disposição, com o seu amor aí. E para a gente encerrar, preletora Nelma, para quem está com algum problema, que está assistindo a senhora falar um pouquinho da vida da senhora agora, né? Então, esse problema que alguém vive, se conhecer e praticar o ensinamento da Seitonoye, ela resolve o problema? Completamente, preletor. No momento que entra em contato com a Seitonoye, 50% já está resolvido. Porque isso é mérito dos antepassados iluminados quando entra em contato com a Seitonoye. E quando entra em contato com a Seitonoye, automaticamente colocando na prática. A Seitonoye é prática. Sim. Não pense para o outro fazer. A Seitonoye é uma coisa que você tem que viver. Você tem que praticar. Porque, assim, na própria Sutra Sagrada diz assim, Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. Quando eu coloquei, como o Colotor Honda disse que era para eu ler a Sutra no pessoal, no eu, quando eu coloquei Deus é a fonte da luz e eu sou a luz emanada de Deus, é como se eu tivesse transformado em luz. Porque aí eu passei a me policiar para eu não virar treva, porque eu já era luz. E quando a gente toma essa conscientização, a gente não adoece, se é problema financeiro, se resolve, se é problema familiar, vira harmonia, porque a harmonia ela só não acontece no seu lar quando você coloca a sua opinião como a fonte. Aí, quando você deixa o outro dizer o que é para ser feito e você reverenciar... Olha, uma coisa que eu não gostava do japonês, é o Rai Nikopon, porque eu não entendia. Quando eu entendi que quando nós fazemos o sim, e nós não estamos fazendo o sim para o outro, mas para si mesmo e para Deus, foi que todas as coisas se resolveram na minha vida. Então, praticando o ensinamento da Seitonoye, e eu quero dizer para os senhores, eu cuidei da minha sogra 12 anos. 5 anos eu a carreguei. E a preletora Marie me disse que no dia que eu amasse incondicionalmente a minha sogra, como eu amava a minha mãe, ela ia
partir para o mundo espiritual muito alegre. E a minha sogra, ela respirou partindo para o mundo espiritual só para mim. E antes de ela partir para o mundo espiritual, sem uma palavra, ela apenas me abraçou. E eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Muito obrigado, pretora Nelma do Socorro Salgado Uramoto. Que bom ouvi-la, que bom estar compartilhando com a gente toda essa sua vida, esse aprendizado, essa prática do ensinamento da Seiichi Noye. Que Deus continue sempre iluminando o teu caminho, que você seja sempre essa luz aí na vida de todos nós. Que Deus te abençoe sempre. Muito, muito obrigado. Obrigado pela sua disposição de estar aqui no Jornada da Vida. Foi bastante emocionante e foi bastante reflexivo para mim também. E muito obrigado por ser essa pessoa tão especial para o mundo. Obrigado a todos vocês que acompanham a Jornada da Vida. E tenho certeza que também para vocês, assim como foi para mim, hoje foi um grande aprendizado. Muito, muito obrigado. E até breve. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pretora. Conte comigo. Muito obrigada. As academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seiichi Noye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seiichi Noye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.